Vamos conversar aqui a respeito de queda de cabelo, que é um assunto que nos apavora. De uma maneira geral, a gente tem um padrão de queda de cabelo. Então, a gente toma banho, penteia o cabelo, mais ou menos é aquela quantidade que a gente sabe que vai encontrar. Então, existe um ponto de alarme quando a gente começa a ver cabelo por todo lugar. No banho, no travesseiro, no pente, na escova de cabelo. A pessoa às vezes que cuida da nossa casa, ou a cabeleireira, a hora que vai fazer, nossa, como você tá com um pouquinho de cabelo. Então, se isso tá acontecendo, é um alarme assim, ó, gigantesco, que tem alguma coisa muito errada acontecendo no seu couro cabeludo. As quedas, de uma maneira geral, elas se diferenciam em dois tipos. Aquela queda que é aguda, por algum motivo específico, e uma queda de uma causa mais cronificada. Vou explicar a diferença de uma para outra. A queda mais aguda é quando existe algum evento, algum fator ali único, pontual, que desencadeou esse tipo de queda. Então, vou dar um exemplo muito simples: cirurgia. Então, tanto o estresse cirúrgico no nosso organismo, quanto a anestesia, quanto o processo de cicatrização. Então, vai existir essa agressão específica que vai desencadear uma queda de cabelo, que ela é de um curto período, uma semana, 2, 3 no máximo, e depois volta a ter aquela quantidade de cabelo por aí que era o seu normal. Esse é um ponto. Quando existe essa agressão específica e a queda ela começa a ficar muito prolongada, é que houve um dano, qualquer que tenha sido essa origem. Estou dando um exemplo aqui da cirurgia, mas tem vários outros motivos para isso, que levaram a um estresse oxidativo excessivo aqui na região do couro, bem da raiz do bulbo capilar, que está impregnado ali e que está fazendo que os fios eles se soltem. Então, se isso está se prolongando, a gente precisa correr, diagnosticar qual foi esse fator, como é que a gente pode neutralizar esse efeito negativo e correr atrás para recuperar esses cabelos. Então, passou aí 2, 3 semanas de queda intensa, não é normal, a gente precisa avaliar. Existem um grupo enorme de causas de queda de cabelo que eles são cronificados. Então, eles são um pouquinho todos os dias. Vou dar um exemplo muito simples. Alguns tipos de medicamento. Ozempic, por exemplo, hoje em dia é um grande fator de queda na população pelo uso muito intenso. Além de medicamentos, existem situações, por exemplo, do dia a dia, quem trabalha à noite, quem está submetido a algum tipo de estresse, algum familiar doente, problema em casa, problema no trabalho, enfim, situações que se perpetuam, que aumentam, alteram os nossos níveis de cortisol, as disfunções hormonais que vão existindo ao longo do tempo, as alterações de tireoide. Então, são causas de quedas crônicas e intensas de cabelo. E o pior, nesse cenário, o nosso organismo sozinho, ele não consegue repor essa perda. Então, vai cair muito e não vai nascer quase nada. Então, nessa situação, que é chamada de eflúvio telógeno crônico, a gente tem que identificar a causa, corrigir essa causa. Então, por exemplo, uma troca de medicação, se for o caso, tratar a disfunção da suprarrenal, que é o caso do cortisol, tratar esse início ou essa menopausa que está descompensada, e entregar muita matéria-prima direto lá no couro cabeludo para fazer com que o organismo tenha energia para voltar a formar novos fios. Aqueles que estão ruins, eles vão cair, não tem o que a gente fazer contra isso, porém, o organismo ele vai ter a capacidade de desenvolver novos fios e eles voltarem a ocupar aquele buraquinho, porque senão não cresce mais nada. Então, se você percebeu que está tendo uma queda maior do que é o seu normal, ou então você às vezes nem vê tanto cabelo assim, mas você está percebendo que a quantidade do seu cabelo está reduzindo, você me conte isso urgente, a hora que estiver acontecendo, porque precisamos resolver no organismo como um todo, por que está acontecendo essa descompensação e cuidar do cabelo. Infelizmente, o que a sociedade entende que o cabelo é só estética, é só beleza, é só vaidade, e muito pelo contrário.
O cabelo, ele é um marcador, ele é um sinalizador de boa saúde. Então, se o seu cabelo ele não tá bom, não tá crescendo, tá caindo, tá estranho, tá feio, é porque alguma coisa errada tá acontecendo no cabelo, com certeza. E importantíssimo, será que no corpo também não tá acontecendo uma coisa que ainda tá silenciosa? E que o quanto antes a gente conseguir ter de diagnóstico vai ser melhor e prevenir outros problemas associados. Então é o que eu sempre penso aqui como raciocínio de conduta clínica. A gente tem que entender a paciente como um todo, de uma maneira integral e resolver esses problemas ali, sempre na base, sempre na causa. Pode contar comigo para ter um cabelo bem bonito.